Então, hoje a noite desastrosa começou 1 hora antes do jogo, que foi o horário que nós recebemos a escalação. A nossa comissão técnica aí, o Ramon Dias e Emiliano Dias, parabéns aqui para vocês. Vocês conseguiram cagar mais uma vez na escalação do time em um jogo importante. Geralmente eles cagam no decorrer do jogo na hora de fazer as mudanças, né? Hoje foi desde o início. Primeiramente, do nada mudaram o esquema para 3 zagueiros, um esquema onde o Ramon Dias já tinha usado no início da sua passagem no Corinthians, não deu certo, rapidamente ele abandonou e não voltou mais com esse esquema. E hoje, num jogo importante, um jogo difícil, ele volta com esses 3 zagueiros. E não é porque nós temos 3 zagueiros de qualidade, é porque nós não temos um zagueiro de qualidade no elenco. Então ele escala o Corinthians com Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Partida fraca dos três, tem pontos a reclamar dos três. Na lateral, o Mateuzinho, ou na teoria na ala. E na outra ala, em vez de você jogar com o Bidu, que é um jogador que vai dar uma saída de bola, oferecer alguma coisa contra-ataque, ele entra com o Hugo, um jogador horrível, fraco na defesa. Não sei se eu posso falar que ele é péssimo no ataque, porque não vejo ele no ataque, não tem nada a acrescentar. Então ele erra na formação com 3 zagueiros e erra na escolha do lateral esquerdo para compor essa linha de 3. Então nós entramos claramente com 5. E aí, quando você entra com 5, você tira um cara do meio-campo. O Corinthians já não tem um meio-campo forte fisicamente, de posição, talvez um pouquinho técnico, mas não forte fisicamente. Então, você já tira um homem desse meio-campo. Para piorar, você não tinha o Ranieri, que está machucado, o Martinez, que sentiu alguma coisa antes do jogo, então você teve que entrar com o Alex Santana, que é um jogador mais pesado. Ao seu lado, o Garro, que fez 1 ou 2 jogos mais ou menos na temporada, o restante todas as partidas fracas. E o Bidon, que tem o físico de uma borboleta, um cara que não acrescenta nada na marcação, é um bom jogador com a bola no pé, mas até por ser um garoto da base, ele oscila bastante. Então hoje foi naqueles dias que ele não acrescentou em nada. Então ele não arma, ele não defende, ele é um jogador a menos em campo. E no ataque, Yuri Alberto e Memphis, que hoje pouco fizeram também, passaram fome o jogo todo. O Memphis teve até uma chance no segundo tempo, não conseguiu concluir. Mas enfim, então, uma tragédia já anunciada na escalação. Ramon Dias, mais uma vez, com uma leitura de jogo péssima. Uma leitura, parece que ele não entende a característica dos jogadores que ele tem à sua disposição no elenco do Corinthians. Não é possível, porque toda vez que ele tenta mexer um pouquinho, sair um pouquinho do arroz com feijão que ele faz, a gente já vê logo que vai dar errado e sempre dá errado. Primeiro tempo muito fraco do Corinthians, muito fraco, pouco agrediu o adversário. Teve um contra-ataque lá que o Garro, aos trancos e barrancos, conseguiu botar a bola na frente, poderia ter tocado para o Yuri Alberto, demorou para tocar, perdeu a jogada. Fora isso, não incomodamos em nada a equipe adversária. Os caras que ficaram com a bola o primeiro tempo todo, alguns cruzamentos, algumas finalizações de fora da área, mas o jogo estava sendo levado ali para o Corinthians sem ser tanto ameaçado, até que o nosso grandíssimo João Pedro Choca parece que para sair da base do Corinthians você tem que ser burro, você não tem cérebro. Não é possível, cara. O pênalti que o jogador me faz, uma bola morta na lateral da área, uma jogada que não ia dar em nada, o cara me inventa de dar o bote, perde o tempo da bola, faz o pênalti corretamente marcado, 1-0 para os caras, vão para o intervalo perdendo. Parabéns, João Pedro Choca, parabéns. A gente aqui até vinha elogiando o João Pedro Choca, não colocando ele num pedestal aí quanto outros canais, outras pessoas vinham fazendo. Só que mostra também que é um jogador que não tem nível, né, para estar jogando aí para ser titular do Corinthians, como os demais zagueiros. Para o segundo tempo, o Ramon Dias tenta consertar em partes a burrada que ele fez, desfaz dos 3 zagueiros, entra com Félix, tira o Félix Torres, coloca o Carrite para povoar o meio-campo, tira o João Pedro Choca e coloca o André Ramalho na zaga. Apesar da alteração, o Corinthians deu uma leve melhora, uma melhora sensível, nada demais, não conseguia agredir muito o time dos caras. Continuava aquela partida xoxa por parte do Corinthians, os caras chegando ali, um cruzamento, etc e tal. Até que eles tiveram um gol. A gente teve uma jogada com o Bidon, a única jogada que o Bidon fez em 90 minutos em campo. Carregou ali pela esquerda, conseguiu vencer o adversário, tocou para o Memphis na entrada da área. O Memphis dominou, não conseguiu dominar de uma forma boa para ele bater, a bola ficou muito perto do pé dele, ele deu uma finalizaçãozinha ali de bico em cima do goleiro. A única coisa que o Memphis fez em campo também, porque de resto não fez nada. E para piorar, na sequência, uma falta besta do Bidon. Cruzamento na área do Corinthians, o Gustavo Henrique disputa com o atacante, faz o gol contra. Para nossa sorte, o atacante estava impedido, então como ele participa da jogada, o gol foi, ao meu ver, bem anulado, é o que diz a regra. Mas na sequência,
o time dos caras acaba fazendo 2-0. Uma jogada meio estranha ali que o cara dá um passe nas costas do Hugo lateral, o Michael chega para cobrir, Michael e cobertura não combinam, né? Ele não consegue fechar o atacante cruza, o outro atacante se antecipa, o André Ramalho faz 2-0 para o Corinthians. Ali começava a desmoronar de vez a noite do Corinthians, né? 2-0, um resultado trágico para a gente. Logo em seguida, no contra-ataque, nem lembro exatamente como que foi o gol dos caras, eu sei que viraram a bola para o lado direito, um cruzamento, aliás, um cruzamento do lado direito, o Hugo dá uma espalmadinha ali, a bola continua viva, o atacante dos caras domina, bate, a bola desvia no Carrillo, morre no fundo do gol do Corinthians. Depois disso, a gente teve uma bola na trave com o Maicon, um bom chute de fora da área, por capricho ali pegou na trave, e fora isso, o Corinthians não conseguiu agredir, não conseguiu fazer nada. Não só pelo resultado, mas o que desanima é a postura da equipe do Corinthians, é uma postura de equipe pequena, de equipe fraca, equipe derrotada, jogadores fracos que se acham a última bolacha do pacote. Você vê isso em ida em podcast, em vídeos de antes do jogo, pós-jogo, vídeos durante a semana. Então você vê que são jogadores que não ganharam nada pelo Corinthians. O único título desses caras foi livrar o Corinthians do rebaixamento e classificar para uma fase inicial de Libertadores. Então você, com essa postura do Corinthians, muito difícil tirar lá, fazer 3-0, 4-1, levar para os pênaltis. Se acontecer isso, que é um milagre, a gente vai para a fase de grupo, mas a gente já sabe que não vai longe. E também desanima para o restante da temporada, né? Talvez aqueles 9 jogos em sequência de vitórias do Brasileiro, aquilo não era o time do Corinthians na realidade. Aquilo era uma exceção, a equipe atingiu um nível até superior do que é o seu potencial. E esse ano a gente cai na realidade, apesar de bons resultados aí no Campeonato Paulista, uma classificação antecipada, classificação primeiro no geral, o desempenho nunca foi bom. E aí, quando você pega uma equipe um pouquinho mais qualificada, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Palmeiras, como foi no início contra o Santos, como foi agora com o Barcelona, a equipe sofre, uma equipe que não tem pegada, não tem postura, e estamos virtualmente eliminados da Libertadores.